Última lição desta temporada, e nada melhor do que falar de um milagre incrível de Jesus que trouxe libertação para a vida de alguém. Jesus viveu experiências únicas em seu ministério aqui na Terra. Por onde ele passava, vidas eram transformadas. Ninguém saía igual. Na história de hoje você vai conhecer quem Jesus libertou e qual foi a reação das pessoas que estavam envolvidas nesse acontecimento. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os nossos abraços dessa semana vão para as bases Esquadrão em Ação da Igreja de Abaeté, na cidade de Salvador, Bahia. Para os adolescentes da Igreja de Terra Nova, Pernambuco. Para o Clube Adoli Shebachamaim, da cidade de Fortaleza, Ceará. E para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Cruzeiro do Sul, Acre. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, 2 segundinhos, rapidinho. Clica aqui embaixo naquele botão escrito inscrever-se e participe do nosso canal também. Não se esqueça de deixar também os seus comentários, de curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. E agora, vamos para o vídeo. Ao longo de seu ministério, Jesus deve ter libertado muitas pessoas da prisão de Satanás. Às vezes, a possessão era evidente. Em outras vezes, as pessoas estavam dominadas pelo inimigo, mas nem elas mesmas se davam conta disso. E esse é um perigo ainda hoje. É verdade. A experiência dessa semana está relatada em Lucas 8, 26 a 39. Mas antes, também é bom lembrar que essa história também está sendo contada em Mateus 8, 28 a 34 e em Marcos 5, de 1 a 20. E tanto em Mateus como na descrição do livro O Libertador, são apresentados 2 homens endemoniados na cidade dos Gadarenos, em vez de 1. Para a gente entender o que estava acontecendo, a gente precisa voltar um pouquinho e situar como Jesus e os discípulos foram parar nesse lugar onde estavam esses homens que vinham sofrendo já há muito tempo sob o poder do mal. Tinha sido um dia cheio de atividades e Jesus estava ali ensinando o povo por meio de parábolas. Você se lembra o que Jesus estava tentando fazer com que eles compreendessem? A natureza do seu reino e como ele seria estabelecido. Ele já tinha comparado o seu trabalho com o do semeador. Ele já tinha contado sobre a semente de mostarda. Ele também já tinha avisado sobre a separação final do justo e do ímpio, contando a parábola do trigo e do joio e também das sedes de pesca. A multidão não queria ir embora. Era muito gostoso ouvir Jesus falando com simplicidade sobre as verdades das Escrituras. Às vezes ficava escuro, mas as pessoas continuavam ali, perto de Jesus. E quando chegava o final do dia, ele estava acabado. Ele precisava descansar. Afinal, ninguém é feito de ferro, não é? Foi por isso que Jesus pediu que os discípulos preparassem o barco e fossem para o outro lado do lago. Ele precisava muito descansar. Os discípulos atenderam o seu pedido. Ainda assim, outros barcos de pesca cheios de pessoas acompanharam o barco onde estavam Jesus e os discípulos. Jesus olhou bem para o barco e viu ali, bem na parte traseira, um lugarzinho que seria perfeito para ele descansar. Você já se sentiu tão cansado que ao viajar de carro logo pegou no sono? Então, foi isso que aconteceu com Jesus. Em pouco tempo ele estava num sono profundo. O barco estava navegando tranquilamente. As águas estavam calmas, mas, de repente, o cenário mudou totalmente. Não deu nem tempo de avisar. Tempestade à vista! Ondas enormes se formaram e bateram contra o barco. E aqueles experientes pescadores tentaram fazer tudo o que podiam, mas quanto mais tentavam, mais perceberam que não tinha nada que eles podiam fazer. Que coisa, não é? Enquanto eles estavam ali focados, tentando salvar a embarcação e a vida deles, eles nem se deram conta de quem estava com eles. Afinal, quem tinha pedido para eles prepararem o barco e ir para o outro lado? Ei, Jesus! Então eles correram até onde Jesus estava e gritaram: Mestre, Mestre! Como Jesus não respondeu nada,
Eles ficaram preocupados. Será que tinha acontecido alguma coisa? Então um relâmpago brilhou e eles então viram Jesus ali no cantinho, dormindo tranquilamente, inabalável. Aquilo foi demais para eles. Mestre, eles gritaram, o Senhor não se importa com a gente? Estamos quase morrendo. Mais um relâmpago, e desta vez eles puderam ver a calma, a tranquilidade, aquele rosto sereno de Jesus. Então eles baixaram a voz. Por favor, nos salve, vamos morrer. Jesus não deixaria seus amados discípulos sem uma resposta. Então ele levantou os braços sobre o mar e disse: "Shh, aquiete-se, acalme-se." E sabe o que aconteceu? Simples assim. As ondas obedeceram e logo a calmaria voltou. Eu fico só imaginando aqui. Os discípulos devem ter ficado murchinhos, né? Enquanto eles estavam ali se descabelando, fazendo o maior pampeiro, Jesus com a maior calma vem e resolve tudo. Bem, mas isso foi só para contextualizar. A lição dessa semana foca mesmo no que aconteceu depois, quando Jesus e seus discípulos chegaram até a praia. Assim que eles saíram do barco, algo pior que a tempestade aconteceu. Veja como essa cena é descrita aqui. 2 endemoniados avançaram na direção deles como se fosse fazê-los em pedaços. Deles pendiam pedaços de correntes que haviam quebrado ao fugirem de onde estiveram presos. Tinham a pele ferida e ensanguentada. Seus olhos faiscavam por debaixo do cabelo desgrenhado. Estavam possuídos por demônios e se pareciam mais com animais do que com homens. A reação dos discípulos? Pernas para que te quero. Eles deram no pé. Quando eles já estavam a uma certa distância que eles perceberam que Jesus não estava com eles. Mas ainda deu tempo de ver Jesus novamente com as mãos levantadas e com autoridade ele ordenou que os espíritos maus saíssem daqueles homens. Era possível ver a luta. Eles queriam muito clamar por misericórdia, mas os espíritos maus falaram por meio deles. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Em nome de Deus. Percebeu aqui? Até os espíritos maus reconheceram, quem era Jesus e ainda falaram em nome de Deus. Então Jesus perguntou qual era o nome do demônio e a resposta foi Legião. Legião corresponde à maior divisão do exército romano, que corresponde a aproximadamente 6.000 soldados. Mas essa informação não mudou em nada a disposição de Jesus de curar e libertar aqueles homens. Vendo que não tinha jeito, os demônios então imploraram que Jesus permitisse que eles entrassem numa manada de porcos que estavam pastando por ali. Jesus então permitiu. E sabe qual foi a reação deles? Os porcos se precipitaram, se jogaram dali para o mar e todos morreram. Satanás queria mesmo atazanar a vida das pessoas e ainda culpar Jesus por isso. Você já pode imaginar o que aconteceu, não é? Bom, primeiramente, os homens que estavam possuídos agora estavam livres. A aparência, a fisionomia deles era outra. Eles estavam louvando a Deus e agradecendo a Jesus. Os cuidadores dos porcos, por sua vez, foram apressadamente contar para os seus patrões o que havia acontecido. E sabe qual foi a reação das pessoas daquela região? Elas ficaram com medo de Jesus trazer mais prejuízo para elas. Por isso, elas expulsaram Jesus e os seus discípulos. Já imaginou isso? Mesmo tendo ouvido daquelas outras pessoas que estavam nos barcos que acompanharam Jesus e os discípulos sobre o que tinha acontecido na tempestade, como Jesus havia aquietado ali o mar, as ondas, o vento, e mesmo tendo ouvido sobre outros milagres de Jesus, aquelas pessoas preferiram que Jesus fosse embora dali. Muito triste isso, hein? Muito triste. Mas a gente às vezes critica essas pessoas e não percebe que às vezes a gente faz a mesma coisa. Tem um texto aqui muito importante para a gente refletir. O povo de Gergesa estava com tanto medo de colocar em risco seus interesses seculares que trataram aquele que havia derrotado o príncipe das trevas diante dos seus olhos como um intruso e enxotaram de suas portas o dom do céu. Ainda existem muitas pessoas hoje que se recusam a obedecer à palavra de Cristo porque a obediência envolve o sacrifício de algum interesse secular.
Temendo que sua presença possa lhes causar algum prejuízo financeiro, muitos rejeitam sua graça e afastam seu espírito para longe deles. E os homens libertados? Eles creram muito com Jesus. Com ele, eles se sentiam seguros. Mas eles também entenderam quando Jesus disse que a missão deles era ali. A tarefa que eles tinham traria resultados muito melhores. Eles deveriam ir e contar para todas as pessoas o que tinha acontecido na vida deles, o que Jesus tinha feito. E essa ideia deu super certo. Eles percorreram toda aquela região de Decápolis, que quer dizer 10 cidades, e fizeram muito bem o seu trabalho. Tanto que quando Jesus voltou àquela região um tempo depois, milhares foram ouvir a mensagem. Até a destruição dos porcos acabou chamando a atenção para Cristo. Mais uma prova de que Deus pode transformar até as coisas ruins, as situações desesperadoras, em coisas boas. As lições dessa semana, nós extraímos de 2 textos do livro O Libertador. O primeiro falando sobre como Jesus acalmou a tempestade e o segundo de como Jesus libertou aqueles homens da opressão de Satanás. Quando as tempestades da tentação nos envolvem, quantas vezes tentamos lutar sozinho contra a tormenta? Confiamos em nossa força até que estamos prestes a perecer. Só então nos lembramos de Jesus. Mas, se clamarmos para que Ele nos salve, nosso clamor não será em vão. Ele nunca deixa de prestar a ajuda da qual precisamos. Se tivermos o Salvador no coração, não precisamos ter medo. O Redentor nos livrará do perigo da maneira que Ele sabe ser melhor. E a segunda lição: toda vez que as pessoas rejeitam o convite do Salvador, estão se entregando a Satanás. Muita gente está fazendo assim no lar, nos negócios e até na igreja hoje. Por causa disso, a violência e o crime cobrem a terra e a escuridão moral envolve os lugares onde as pessoas moram. Satanás leva homens e mulheres a males cada vez piores, até que a completa perversão e ruína se instalam. A única salvaguarda contra o seu poder é a presença de Jesus. À vista de homens e anjos, Satanás já foi revelado como nosso inimigo e destruidor, e Cristo como nosso amigo e libertador. Que assim como os discípulos que aprenderam que, tendo Jesus com eles não tinham nada que temer, e assim como aqueles homens que deram um testemunho poderoso do que Jesus havia feito na vida deles, que a gente também faça o mesmo. As pessoas serão atraídas quando virem em nossa vida o que Cristo fez e faz. Que a gente possa se lembrar sempre disso. E a gente se encontra na próxima temporada. Na lição dessa semana, eu aprendi que mesmo que Deus não tenha te livrado da cova dos leões, não tenha aberto o mar vermelho para você, Ele nos enviou o seu Filho para morrer por nós. Por isso, nós sempre devemos testemunhar o amor de Deus, não somente com palavras, mas também com ações, para que onde nós estivermos, as pessoas possam ver Deus através de nós.